E aí, primeiro ano, fica um olá oficial da minha parte para vocês, desejando bons estudos, desejando o foco, né, para suportar essa tarefa, né, de adquirir conhecimento. Bom, aqui em física nós vamos agora tentar finalizar o movimento uniforme, vendo como é que ficam os diagramas, os gráficos e a ideia de velocidade relativa. Vamos analisar aqui então. Bom, primeiro diagrama que nós vamos ver é da posição pelo tempo. É esse S por T. Tá vendo aqui? Olha aqui, temos uma trajetória no SI, ou seja, todas as posições estão em metro e os nossos instantes ou o tempo está em segundos. Tudo bem? Essa aqui seria a função horária que esse móvel está, que descreve o movimento desse móvel. Olha, que está vendo esse menos 10? Significa que é a posição inicial. Você precisa lembrar disso, né? Que esse termo independente aqui é a posição inicial. Está vendo aqui que é verdade? Quando o instante é zero, ele está na posição menos 10 metros. Esse 20 significa a velocidade dele. Normalmente o item que fica grudado com o tempo. Então ele está com uma velocidade 20. Quando eu vou aplicar alguns valores nessa função, olha o que acontece. Se eu troco o tempo valendo zero, então 20 vezes zero vai dar zero, vai sobrar só menos 10. Com certeza, no instante 0, ele está na posição menos 10. Se eu colocar ele em 0,5 segundos, 20 vezes 0,5 vai dar 10. Então, menos 10 mais 10, 0. Então, aqui eu tenho o deslocamento dele, o fenômeno do deslocamento desse móvel. Se você tiver curiosidade de trocar um segundo para ver se vai dar 10, um segundo e meio para ver se vai dar 20, faça isso, vai ser interessante. Mas a gente vai percebendo que para cada instante ele tem uma posição, para cada instante ele tem uma posição. Eu posso representar isso num gráfico, né? Estamos vendo isso em matemática, vocês estão vendo, né? Primeiro ano, funções. Então, vamos ver esses pares ordenados. Quando o tempo for zero, a posição é menos 10. Esse eixo aqui é do tempo e esse eixo vertical é da posição ou do espaço. Então, na posição zero, no tempo zero, perdão, a posição dele é menos 10. Pontuei aqui. Segundo, para facilitar a minha vida, pegar os redondos, né? Para 1 segundo, ele está na posição 10. Olha o que significa isso. Para 1 segundo, ele está na posição 10. Seria bem aqui. E para 2 segundos? Para 2 segundos, ele vai estar na posição 30. 2 segundos na posição 30. Vamos traçando nosso gráfico, né? E na posição 3, em 3 segundos, ele vai estar na posição 50. Então, com 3 segundos, ele vai estar na posição 50. Bem aqui. Então, acabei traçando o meu gráfico, certo? O meu diagrama da posição pelo tempo. E se você tiver curiosidade, olha aqui. Em meio segundo ele está na posição 0. É bem aqui. Viu que ele está no eixo vertical? Ele está justamente na posição 0. Não tem altura ainda. E assim por diante. Então, construir o gráfico, a função é interessante. Você está percebendo aqui que a reta está ascendente, né? Ela está crescente. Então, é porque esse movimento está progressivo, certo? Você pode encontrar alguns gráficos de forma contrária, né? Vou colocar aqui só um esboçozinho, tipo assim. Certo? Descendente. Esse aqui, no caso, ele está no movimento retrógrado. Mas isso a gente vai vendo com os exemplos, né? Olha só, vamos fazer a análise desse gráfico aqui. Ele está bem variado, né? Então, se nós formos perceber, tem alguns intervalos interessantes. De 0 a 1 segundo, o meu gráfico ele está ascendente. Ou seja, eu tenho nesse primeiro período aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de
de laranja, nós temos um movimento uniforme. Deixa eu colocar aqui progressivo. Esse P vai ser de progressivo, porque as posições estão aumentando. Deixa eu fazer mais ainda. Tentar calcular essa velocidade nesse primeiro momento, velocidade média. Então, ele estava na posição 50 e foi para 100. Então, posição final menos posição inicial pelo tempo. Bom, ele durou só 1 segundo isso, então ficou fácil a minha conta. Então, aqui, 100 menos 50 vai dar 50 sobre 1. Então, deu 50 centímetros por segundo. Por que centímetro, Thiago? Porque a unidade de posição aqui está em centímetro, certo? Muito bem. Bora ver o segundo período aqui, que fica entre o 1 e 2. Perceberam que ele não tem deslocamento? Ele estava na posição 100 e continuou na posição 100. Então aqui ele estava em repouso. Vou colocar um R aqui de repouso. Como é que ficaria então a velocidade média dele? Velocidade média nesse segundo momento aí, né? Posição final vai ser 100, a posição inicial também é 100 e passou 1 segundo só nisso. Bom, aqui vai dar 0. Então ele estava em repouso. Uma outra análise aqui seria o terceiro período, aqui, entre o 2 e o 3. A reta está descendente, então isso aqui é um movimento uniforme retrógrado. Podemos calcular essa velocidade? Vamos, velocidade média. Posição final dele, se vocês forem perceber, é 0. Quando a reta desce todinha, ele para na posição 0. E a inicial é 100. Isso demorou 1 segundo para acontecer. É o intervalo que nós temos ali. Então, 0 menos 100 dá menos 100. Dividido por 1 é o valor que deu. Então, a velocidade dele foi de menos 100, confirmando que ele estava retrógrado. Correto? Então, se você for perceber, de 3 a 4 ele volta a ficar em repouso e de 4 a 5 volta a ficar retrógrado. Se você for calcular, só tem que ter cuidado com o jogo de sinal. Correto? Muito bem. Outro diagrama que nós temos é o da velocidade pelo tempo. No caso, só temos 2 tipos de gráficos de velocidade pelo tempo. Um é esse aqui quando a velocidade é positiva, quando o movimento uniforme é progressivo. Então a reta vai ser uma constante. Está vendo aqui? A velocidade é positiva e esses números acima desse eixo são positivos. Então, se o movimento for progressivo, esse vai ser o gráfico. Logicamente, dependendo do valor que for a velocidade, vai ser o valor que você vai colocar aqui nesse eixo. Se o movimento for retrógrado, ou seja, a velocidade negativa, logicamente, essa linha, essa minha função, o meu gráfico vai estar abaixo desse eixo. Essa é a única diferença. Mas o que é interessante você saber? Que para calcular o deslocamento de um móvel, tem um artifício muito interessante, que é calcular a área que se forma abaixo desse gráfico. Então, todas as vezes que você quiser saber quanto que o móvel desloca, você pega esse valor de velocidade, certo? Está aqui velocidade. E esse intervalo aqui de tempo, ou seja, T2 menos T1, está aqui, ΔT, certo? Essa relação é muito interessante, ó. ΔS, o ΔS, ou seja, o quanto que o móvel deslocou, é igual numericamente à área, certo? Vamos ver isso em alguns exercícios. Bora ver agora a velocidade escalar relativa. Relativa por quê? Porque depende de um referencial. Vamos colocar aqui 3 referenciais. Um primeiro indivíduo que está no carro vermelho, seria o nosso R1, um segundo indivíduo que está nesse ônibus amarelo, R2, e um frentista aqui, sendo nosso referencial 3. Certo? Bora ver algumas situações. No caso, essa primeira. Esse frentista, como ele está em repouso, né, a velocidade dele é 0, ele visualizou esse carro R1 estando a uma velocidade de 72 km por hora. Certo? E viu o ônibus também andando a 72 km por hora, num primeiro instante. E
Bom, para o frentista está com bastante velocidade, né? Agora, se eu for comparar entre os dois referenciais R1 e R2, eles não percebem que eles estão em movimento. Você já passou por uma situação como essa, de estar num ônibus, por exemplo, e ver um carro do lado emparelhado. E parecia que ele não ultrapassava e nem era ultrapassado. Então, isso significa que a velocidade relativa entre eles, deixa eu escrever aqui, olha, a velocidade de um em relação ao 2, no caso aí, eu vou ter que pegar o que? A velocidade do móvel 1 em relação ao frentista, né? Vou colocar aqui o 3, menos a velocidade do frentista em relação ao móvel 2. Então, o que eu tenho aqui? Essa velocidade aqui é 72, certo? E essa aqui também é 72. Então, viu? A velocidade do 1 em relação ao 2 é 0. No caso aqui, 0 km por hora. Não tem. E é isso que acontece. Os dois estão na mesma velocidade. Eles não se distanciam. Certo? Uma outra situação seria se o ônibus estivesse, por exemplo, a 78 km por hora. Em relação ao frentista, tá? E o carro estivesse a 72 km por hora. Bom, nesse caso, qual seria a velocidade relativa? Dá para perceber que é uma diferença aí. A impressão que dá para quem está no carrinho, o ônibus está se distanciando bem devagarzinho. Ou o contrário, quem está no ônibus visualiza como se o carro vermelho estivesse dando ré, bem devagarzinho. A velocidade relativa entre eles agora, ó, a velocidade de 2 em relação a 1, vai ser a velocidade do móvel 2 em relação ao frentista, menos a velocidade do frentista em relação ao móvel 1. Correto? O que eu tenho? Velocidade 2, 78, menos o 72. Viu? Então eu tenho que eles estão se distanciando com uma velocidade de 6 km por hora. Não sei porque eu escrevi por segundo. Então a distância deles está bem pequenininha. Mais uma situação. Agora, imaginando que esse ônibus está com 50 km por hora e o carro está andando a 80. Bora ver agora a velocidade relativa. Velocidade de 1 em relação a 2. Então, vou pegar a velocidade do móvel 1 em relação ao frentista, porque tem que ter um referencial parado, certo? E a velocidade do frentista em relação ao ônibus. No caso, a velocidade do carro é 80 e do ônibus 50. Então, é como se o carro estivesse se aproximando do ônibus com uma velocidade de 30 km por hora, ou o contrário, né? Analisando no lugar do carro, do R1, que está no carro, a impressão que dá é que o ônibus está dando ré a uma velocidade de 30 km por hora. Então, as velocidades relativas nós vamos calcular dessa forma, tudo bem? Então, vou mandar alguns exercícios para vocês a respeito disso. Divirtam-se e estamos à disposição. Até!